Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com muita alegria para levar até vocês o programa Luz na Penumbra, estudo do livro de obras póstumas de Allan Kardec. E é muito bom relembrar, ontem, dia 31 de março, completou 151 anos do desencarne de Allan Kardec. E o que ocorre? O livro Obras Póstumas foi um livro, como o nome já diz, feito, editado e publicado, na verdade, editado e publicado após o desencarne de Allan Kardec. A nossa Amélie Gabrielle Boudet, que era a esposa de Hippolyte Léon Denis Arrivai, ou Allan Kardec, como ficou conhecido, ela achou vários escritos, vários textos de Allan Kardec, muitos ensaios, muitas coisas que ele não iria publicar e muitas outras que ele tinha intenção de publicar. E o que ela fez? Conversou com Leymarie, que era então muito próximo e também um editor. E ele publicou, eles fizeram uma compilação nos textos e publicaram então o livro Obras Póstumas. Então nós estamos estudando, já estamos no capítulo que fala, o capítulo se intitula Introdução ao Estudo da Fotografia e da Telegrafia do Pensamento. Nós estamos agora, vamos começar o texto, onde diz o seguinte, Allan Kardec: o fluido cósmico, conquanto emane de uma fonte universal, se individualiza, por assim dizer, em cada ser e adquire propriedades características que permitem distingui-lo de todos os outros. Nem mesmo a morte apaga esses caracteres de individualização, que persistem por longos anos após a cessação da vida, pois de que já hemos podido convencer-nos. Cada um de nós tem, pois, o seu fluido próprio, que o envolve e acompanha em todos os movimentos, como a atmosfera acompanha cada planeta. É muito variável a extensão da irradiação dessas atmosferas individuais. Achando-se o espírito em estado de absoluto repouso, pode essa irradiação ficar circunscrita nos limites de alguns passos, mas, atuando à vontade, pode alcançar distâncias infinitas. A vontade como que dilata o fluido, do mesmo modo que o calor dilata os gases. As diferentes atmosferas individuais se entrecruzam e misturam, sem jamais se confundirem, exatamente como as ondas sonoras que se conservam distintas, a despeito da imensidade de sons que simultaneamente abalam o ar. Pode-se, por conseguinte, dizer que cada indivíduo é um centro de uma onda fluídica, cuja extensão se acha em relação com a força da vontade. Do mesmo modo que cada ponto vibrante é centro de uma onda sonora, cuja extensão está na razão propulsora do fluido, como o choque é a causa de vibração do ar e a propulsora das ondas sonoras. Mais uma vez aqui o nosso Kardec fazendo algumas comparações. É óbvio que ele sempre dizia, olha, as comparações são comparações para que nós possamos dar uma ideia do que realmente seja
o que nós estamos estudando. Kardec sempre separava a questão da ciência espírita, que é a ciência do ser espiritual e do mundo espiritual. Ele separava da ciência material, ciência humana, que é a ciência que trata de tudo o que é material. E aí pode ser alguém dizer, olha, mas a ciência já está chegando num grau de conseguir enxergar, estudar, analisar partes espirituais, como nós sabemos que tem a fotografia chamada Kirlian, que consegue fotografar a energia emanada do espírito, que é a nossa aura, espírito, perispírito, e aí gera a aura, que é exatamente a energia que pode ser fotografada, que nós emitimos, que nós produzimos e emitimos, ela pode ser fotografada por essa foto Kirlian. Existem estudos sobre a antimatéria, alguns imaginando que essa antimatéria ela pode ser aí o princípio espiritual, né? Então existem duas ciências que Kardec separou muito bem separado. É bom que nós saibamos que hoje nós temos essas ciências, ou esses cientistas, uma parte pelo menos da ciência, buscando esse ponto que é o ponto espiritual do ser. Não mais nós temos apenas a ciência voltada para as coisas materiais unicamente. Nós hoje já temos essa ciência buscando o elemento espiritual. Isso nós estamos falando em 2020, não é? Mas imagina até 1869, que foi quando Kardec então elaborou todo esse estudo. Não havia, de forma nenhuma, uma ciência voltada para o espírito. O que havia era exatamente uma ciência absolutamente materializada. Um ou outro cientista que buscava essa condição espiritual era tido muitas vezes como louco, era retirado, como o próprio Kardec consta na sua biografia, em algumas biografias, na verdade, que ele foi afastado da Sociedade Parisiense de Estudos de Ciência, né, na verdade. E isso é o que chegou até nós. Não sei se é realidade, mas é muito provável que tenha acontecido, porque o Kardec estava buscando algo que as pessoas, os cientistas da época, achavam que era algo do sobrenatural, do maravilhoso e por aí vai. Então Kardec nos traz aqui uma comparação apenas para nós observarmos como seria essa propagação do nosso fluido individualizado. Falei da energia, é exatamente esse fluido. Quando nós pensamos, nós emitimos essa energia, e essa energia tem endereço. Nós endereçamos essa energia. O nosso pensamento ele faz com que essa energia vá para este ou aquele local. Não há nenhuma dúvida sobre isso para quem estuda profundamente a doutrina espírita, para quem estuda profundamente a mediunidade. São os fluidos que cada um de nós temos, como Kardec acaba de explicar, fluidos individualizados, que nós damos a qualidade a esses fluidos de acordo com o nosso pensamento. Um pensamento ruim vai levar fluidos ruins para outras pessoas, para outros locais. E é claro, nós temos aqui, fazendo um parênteses, né? Só recebe essa energia negativa, quando eu emito um pensamento negativo para alguém, só recebe se a pessoa estiver na mesma sintonia que eu. Portanto, meus irmãos, é muito importante entendamos que quando nós odiamos e nós enviamos, né, pensamos em alguém com ódio, com raiva, com mágoa, com rancor, e a pessoa de quem estamos pensando, ela está também pensando em nós com raiva, com ódio, com rancor, com mágoa, o canal ele é conectado. Os dois canais, na verdade, são conectados.
ou seja, a ligação que nós fazemos é completada através dessa sintonia que nós acabamos estabelecendo um para o outro. Se eu penso mal de alguém, se eu estou com mágoa, rancor, ódio, raiva de alguém, mas esse alguém ele está pensando em nós de uma forma assim cautelosa, de uma forma caridosa, de uma forma a nos compreender por que nós fizemos isto ou aquilo, por que nós não gostamos daquela pessoa. Aí, neste momento, quando ela está vibrando numa outra sintonia, ela não capta absolutamente aquilo que nós estamos enviando para ela, né? Então, entendamos, o nosso pensamento, ele vai com a qualidade que nós imprimimos nele, a energia, na verdade, é impressa pelo pensamento. Essa energia vai ao encontro daquela pessoa e aquela pessoa absorve ou não de acordo com a sua sintonia. Daí, quando nós falamos na questão dos despachos, dos trabalhos feitos, etc. e tal, quando o trabalho é feito para alguém, o que importa não é o que você coloca materialmente numa encruzilhada, numa cachoeira, no mar e etc. e tal, como muitos dos nossos irmãos das crenças chamadas afro-brasileiras costumam proceder. O que importa no momento que nós estamos, como dizem, arriando o despacho, é o nosso pensamento. Nós vamos ali e nós pensamos o que nós queremos. Esse nosso pensamento vai ao encontro da pessoa para quem nós dirigimos aquele chamado despacho. Ao mesmo tempo, olha que coisa interessante, ao mesmo tempo, há espíritos que sintonizam com o sentimento que nós estamos naquele momento. E eles, então, o que fazem é amplificar aquele pensamento, aquela energia, aquele fluido que vai ser enviado para outra pessoa. Eles amplificam, eles tomam para si aquela missão também de maltratar, machucar, de aniquilar, por vezes, aquela outra pessoa. Isso, claro, nós estamos falando daqueles trabalhos que são executados para o mal, como nós chamamos, né? Não falamos aqui do trabalho feito para o bem e que cai no mesmo. Nós temos o pensamento que imprime no fluido que nós vamos enviar exatamente a qualidade, ou seja, se eu pensar coisas boas, se eu quiser coisas boas para as pessoas, esse pensamento vai chegar até a pessoa. Mas vocês estão acompanhando o programa Luz na Penumbra, estamos estudando obras póstumas do nosso Allan Kardec. Nós estamos no capítulo que trata da fotografia do pensamento, introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. Nós estamos estudando esse livro e queremos agradecer muito a audiência de cada um de vocês. Lembrando que nós estamos com o horário alterado do Luz na Penumbra por conta do rodízio que nós estamos fazendo e da diminuição que fizemos dos funcionários da Rádio Rio de Janeiro, para que o operador não tenha que ficar até mais tarde por conta da questão de botar a Voz do Brasil, depois ter que programar Luz na Penumbra. Então foi feita uma alteração momentaneamente. Assim que terminar a questão do isolamento social causado aí pela Covid-19, nós voltaremos no horário normal, que é das 21 horas. Por enquanto, então, o Luz na Penumbra sempre às 19h, a primeira parte, às 19h30, a segunda parte, ok? Vamos continuar o nosso estudo. Como eu disse, estamos estudando o capítulo que trata da introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. Continua Kardec no seu texto.
Das qualidades peculiares a cada fluido resulta uma espécie de harmonia ou desacordo entre eles, uma tendência a se unirem ou evitarem, uma atração ou repulsão, numa palavra, as simpatias ou antipatias que se experimentam. É exatamente o que nós estávamos comentando agora há pouco, questão da sintonia que temos uns com os outros. Muitas vezes, continua Kardec, sem manifestas causas determinantes. Se nos colocamos na esfera de atividade de um indivíduo, a sua presença, não raro, se nos revela pela impressão agradável ou então uma impressão desagradável que nos produz o seu fluido. Se estamos entre pessoas de cujos sentimentos não partilhamos, cujos fluidos não se harmonizam com os nossos, penosa reação entra a oprimir-nos e sentirmos-nos ali como nota dissonante num concerto. Se, ao contrário, muitos indivíduos se acham reunidos em comunhão de vistas e de intenções, os sentimentos de cada um se exaltam na proporção mesma da massa das forças atuantes. Quem não conhece a força de arrastamento que domina as aglomerações onde há homogeneidade de pensamentos e de vontades? Ninguém pode imaginar a quantas influências estamos assim submetidos à nossa revelia. Exatamente, e nós podemos perceber que antes nós tínhamos comentado essa questão do pensamento, da qualidade do nosso pensamento. Muitas vezes o que nós fazemos é nos reunir, como Kardec lembra nesse trecho, em grupo, e aí nesse grupo há por vezes pensamentos que destoam do grupo. Então, quando o pensamento destoa do grupo, aquela pessoa ela está emitindo esse pensamento destoante que não sintoniza com aquele grupo em que ela está. E então, muitas vezes, a espiritualidade, ela o que faz? Ela isola aquela pessoa para que não prejudique o grupo. Agora, vamos imaginar, num grupo de 10 pessoas, se uma fizer isso, a espiritualidade isola e está tudo certo, continua o trabalho. Não é o melhor dos mundos, mas continua o trabalho. Imagina que 5 pessoas, ou seja, metade dessas pessoas tem um pensamento dissonante, que estão pensando no que vão fazer depois da reunião, estão pensando no problema da política, estão pensando na casa, nas contas, etc. e tal. Nós devemos cuidar do nosso pensamento, porque esse nosso pensamento, voltando ao texto, imprime no fluido que nós temos em nós, e esse fluido que nós temos, que vai ser enviado para A, B ou C, esse fluido vai contaminado com o nosso pensamento. Se nós estamos querendo fazer bem a alguém, não importa onde essa pessoa esteja, pode estar no Japão, na China, onde quer que esteja, pode estar aqui do meu lado. Mas eu, às vezes, não consigo conversar com uma pessoa. É por isso que a prece é tão importante. Porque a prece, nós entendemos que a prece é sempre para o bem. A oração é sempre para o bem. Então, quando nós fazemos uma prece em benefício de alguém, nós estamos imprimindo nesse fluido que vai ao encontro dessa pessoa o bem, o amor, a luz, a paz. E nós devemos, então, trabalhar o nosso pensamento para que sempre emita essa qualidade de pensamentos, para que os fluidos que vão sair de nós, que estão saindo de nós, eles possam ser fluidos benéficos. O trabalho que nós fazemos intimamente, ele é de suma importância. A gente não imagina o quanto, quando nós fazemos esse trabalho no nosso íntimo, ele vai resultar somente em positividade para as pessoas. É um exercício, né? Às vezes a gente quer que o outro faça o que a gente quer. E a gente tem que entender que o que a gente quer naquele momento não é o que o outro quer.
E a gente tem que respeitar isso. Não é o que o outro quer e muitas vezes não é o que o outro pode. Exatamente. Então a gente tem que saber respeitar isso. Então, uma prece, né, um pensamento bom, a gente já está fazendo muito. A gente está emitindo coisas boas para aquela pessoa, de coração aberto, pedindo sempre a Jesus que faça o melhor. E a gente não pode ficar preso a isso, a querer que o outro faça aquilo que a gente quer. O outro tá fazendo aquilo que ele acha que seja certo e tá tudo bem. O que a gente não pode é querer impor isso, impor que o outro queira fazer da forma que a gente quer, porque a gente acha que é o certo, e na verdade é uma questão de opinião, certo? É uma questão de ponto de vista. Onde está a verdade, né? É verdade. É verdade. Mas é muito importante que, independente, inclusive, de pontos de vista, como nós falamos na primeira parte desse programa, a sintonia é fundamental. Vamos relembrar aquilo que nós falamos antes. Nós temos aí 4 minutinhos. Vamos relembrar. Aquela pessoa que vai fazer um despacho, né? Vai fazer um trabalho para alguém. Esse trabalho, a gente sabe que existem pessoas que fazem trabalho buscando o mal de uma pessoa e tem gente que faz o trabalho buscando o bem de uma pessoa, ou enfim, de algo, né? Então nós precisamos entender que o alguidar, a comida, a vela, o que quer que seja, a cachaça, etc e tal, aquilo ali é material. É uma parte material que não tem nada a ver com o que vai ser mandado para a pessoa. O que tem força é o pensamento. Se o pensamento é bom, vai mandar coisas boas. Coisas boas, exatamente. Esse fluido que Kardec chama aqui, ele vai estar impregnado de coisas boas. Então vai ser encaminhado para a pessoa coisas boas. Mas se for ruim, o que acontece? Se for ruim, eu acredito que retorne para quem desejou. Né? Bumerangue é igual bumerangue, vai e volta. Mas imagina que a outra pessoa esteja na sintonia. Exatamente. Aí, se ela entrar na sintonia com aquele fluido, ela vai acabar sendo, sim, recebendo, ela vai acabar recebendo aquele pensamento, aquela energia ruim. E se tiver também, tem um lance ainda da necessidade. Será que aquela pessoa tem aquela necessidade de passar por aquilo, de receber aquilo? É verdade. Vamos retornar também uma questão muito importante. Esquece essa coisa do trabalho, etc e tal. Vamos pensar apenas que eu estou guardando uma mágoa dentro de mim. Já falamos no início do programa, mas vamos falar de novo porque é muito importante. Neste momento, principalmente, em que estamos passando por essa pandemia da Covid-19, que tem muitas opiniões contraditórias, muitas vezes, né? E a gente acaba se deixando levar. Isso. Qual o tipo de pensamento que nós estamos enviando para essa psicosfera? A Joana de Ângeles nos diz que nós estamos envoltos numa espécie de atmosfera de pensamentos, e ela chama de psicosfera. O que nós estamos fazendo para que essa psicosfera melhore? Neste instante em que a Covid está aí, é um vírus físico, o que nós estamos fazendo com os nossos pensamentos, que podem ser vírus mentais? Verdade, com certeza. A gente tem que fazer uma reflexão sempre. A cada minuto, a cada instante, a gente tem que pensar qual o pensamento que eu estou tendo em relação a isso tudo. A gente sempre tem que pensar que tudo que a gente está passando é uma necessidade nossa ainda de passar por isso. A gente tem que ter muita parcimônia ao emitir certas opiniões. Sei que às vezes a gente acaba se deixando levar pela situação do momento, mas a gente tem que ter tem que ter muito equilíbrio em relação a esses sentimentos, que às vezes como a gente é falha ainda, a gente está no nível evolutivo que a gente erra muito, muito mesmo, então a gente tem que ter um equilíbrio, e para a gente não se deixar levar por esses pensamentos tão tóxicos. Então vamos tentar deixar aqui como última sugestão, digamos assim, façam uma boa leitura, e recomendamos as leituras espíritas
Principalmente a codificação, é óbvio. Sim, né? Com certeza. Esclarece muito. Exato. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, abre, faz uma leitura. Ao invés de ligar na televisão para ouvir as últimas do Covid-19, da Covid-19, não. Pega o Evangelho, faz uma leitura, faz uma reflexão, conversa em voz alta. Se não tiver outra pessoa, não tem problema. Os desencarnados estão junto de nós. Então faz essa reflexão, faz uma prece, e com isso nós vamos transmitindo esse fluido que Kardec nos fala através da psicosfera, e vamos então melhorando essa psicosfera no mundo inteiro. Bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um programa, graças a Deus. Até o próximo programa, se Deus quiser. Muita luz a todos. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, e no qual nós damos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já estamos no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, e hoje nós vamos começar o estudo do tema Os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Então, esses itens 6, 7, 8, 9 são itens que vão dar prosseguimento àquela sequência proposta por Kardec, porque essa parte, né, de organizar a sequência ficou com Kardec, e ele vai então através da proposta da parábola do banquete das núpcias, e depois nos mostrando a porta estreita, que é o caminho pelo qual nós chegaremos na festa das núpcias. Nós então agora vamos entender que aqueles que souberam fazer a escolha, com certeza eles ouviram a palavra do Senhor e dizem Senhor e entrarão no reino dos céus. Mas aqueles que não entenderam, não seguiram, não quiseram se esforçar para entrar numa porta um pouco mais estreita, não quiseram deixar, como disse o Antônio no outro programa, as suas tralhas, as suas malas e toda aquela canquilharia que nós carregamos, totalmente inúteis ao longo das nossas existências, até que um dia você percebe que tudo aquilo é inútil e começa a deixar aquilo pelo caminho. Mas aqueles que ainda não perceberam isso, com certeza vão estar nessa condição aqui. Vão clamar, Senhor, Senhor. Quer dizer, eu falo, eu chamo, eu clamo pelo Senhor. Mas não entrarão no reino dos céus. Por quê? Aquilo é apenas uma coisa mecânica que ele se liga, né, ao dizer que ele é um religioso. Então ele diz, olha, eu sou um religioso, porque é isso que quer dizer aqueles que dizem Senhor, Senhor. Ele quer dizer que são os religiosos, que vão alegar, olha, eu sou um religioso, eu sou uma religiosa, eu fiz tantas coisas, eu fiz caridade, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas se você fez tudo isso do ponto de vista material e não do ponto de vista espiritual, você estava no espiritual, mas na realidade você estava mergulhado na matéria. Então são esses que vão clamar Senhor, Senhor, e não vão entrar no reino dos céus. E para nos ajudar a refletir sobre isso, tem o nosso Antônio de Pádua aqui no estúdio, que irá
nos auxiliar. Eu vou dar já as boas-vindas a ele e pedir que ele comece a nos explicar um pouco sobre essa situação de nós clamarmos e não conseguirmos entrar. Olá, Antônio. Olá, Marta. Olá a todos. Veja bem, neste capítulo é muitos chamados e poucos escolhidos. Então são passagens de Jesus nas quais Kardec encontra essa situação. Como o caso do festim das bodas, ela distribui convite para o casamento, todo mundo foi chamado, mas escolhido só aqueles que estavam vestindo a túnica nupcial. Então a mesma coisa, Jesus mandou convite, olha, praticai a caridade, ajudai, profetizai, expulsai demônios. Isso é um convite para todos. Todos aceitaram o convite, mas só vão entrar no reino dos céus os escolhidos. E aqui ele vai dizer qual é o parâmetro da escolha. Lá no outro, na parábola, ele dizia que era a túnica nupcial, que a gente entende que é o seu perispírito, sua mente já voltada para outras situações. Aqui é a mesma coisa, só que aqui não é uma parábola, aqui é uma citação, ele vai ser mais direto. Então, ele está aqui em Mateus. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então ele já deu um parâmetro. Ou seja, foram convidados para gritar Senhor, Senhor. Tudo bem, mas não basta. Agora, isso é o chamamento. Agora, qual é o convite? Qual é a escolha? Qual é o critério? Qual é a peneira aqui da escolha? Somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Falar Senhor, Senhor é o convite. Agora a escolha, carimbar ali para escolher a mesa para sentar, para escolher ficar na festa, é fazer a vontade do Pai que está no céu. Mas aí muitos, nesse dia, vão dizer, mas Senhor, nós profetizamos em teu nome, ou seja, eu fiz essa parte. Nós expulsamos em teu nome o demônio, fiz essa outra parte. Nós fizemos muitos milagres em teu nome. Tudo bem, isso fazia parte do chamamento. Então eles direm em voz alta, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras da iniquidade. O que ele está dizendo com isso? Não basta vocês atenderem meu convite e fazer isso aí da boca para fora. Fazer com iniquidade é dizer, fazer com injustiça. Entendeu? Fez a sua moda. Não fez dentro da lei do amor e da caridade. E da justiça. Não fez. Fez a sua moda, a bangu, como falavam antigamente. Eu falei Senhor, Senhor, eu profetizei, eu fiz palestra, eu dei passe, distribuí cesta básica. Mas como foi isso? Como é que foi feito isso? Você estava dentro do amor de Deus fazendo isso? Ou está fazendo só para a carteirinha, bônus hora? Então, essa é a diferença muito sutil que a gente não percebe às vezes. Está fazendo achando que está fazendo. O assistido tá bom para ele. Está recebendo. Mas você não conte com isso como passaporte carimbado. Com certeza. Tem algo mais aqui. Então, segue aqui ainda em Mateus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada sobre a rocha. Então, aqueles que ouviram a palavra de Jesus e cumpriram fielmente, que a palavra de Jesus é a palavra do Pai, que está no céu, esses são aqueles que fizeram com uma casa na rocha. A casa ficou sólida, e praticaram tudo aquilo que Jesus pediu, mas ouviram as palavras dele e praticaram com amor, justiça e caridade. Aí é uma casa na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar, ela foi derrubada e grande foi sua ruína. Ou seja, quando você tenta fazer toda aquela casa, aquele ethos que Jesus propôs para você, mas você não tem solidez lá do alicerce da casa, na pedra, que essa solidez é feita pela lei de justiça, de amor e caridade, pela lei da equidade, você está agindo, construindo uma casa sem esse fundamento. É como uma casa na areia. O que dá fundamento à sua obra é o amor. Não era que Paulo falava, né? O Tiago, né? O amor e as obras. Tem que ter, a obra tem que ser feita, mas tem que ter o amor junto. Não adianta fazer só obra.
tem que ter o amor. E não adianta só o amor, tem que ter obra. Amor só sem obra também não resolve. Estão juntos. O amor, a fé, a esperança e a caridade. Tem que estar junto. Então, é o que ele diz aqui. O outro parâmetro que ele dá como exemplo é a casa sólida ou a casa na areia, que é o padrão para ser escolhido. Segue ainda. Aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus, mas aquele que os cumprir e ensinar será grande no reino de Deus. Isso era uma direta para os fariseus. Sim. Que eram mestres na lei, mestres em ditar normas, mas não cumpriam aquilo que falavam. Parece até o amigo que vos fala aqui também, né? Não posso, né? Falo muito, mas cumprir tudo é complicado. Então é isso. Agora, aquele que conseguir ouvir essas palavras sem violar nenhum dos mandamentos, faz e cumpre, que ensinar a não violá-los, será considerado grande no reino dos céus. Mas agora aquele que violar um mandamentozinho desses, que você mesmo prega, mas viola, aquele que ensinar os homens a violá-los, aí esse é pior ainda, ensinar, será considerado como último no reino dos céus. Porque não adianta eu ter toda a sabedoria aqui, ensinar muitas coisas, mas não pôr em prática. É claro que eu não vou botar 100% em prática, Marta, senão eu nem estaria aqui a essa altura. Eu estava na espiritualidade mandando eflúvios de amor para todo mundo. Não é isso. Estou aqui aprendendo junto com... Eu falo, eu estou aprendendo. Estou falando, estou aprendendo. Mas eu me esforço para tentar, cada dia que passa, violar menos. Porque eu estou de olho nisso aqui. Eu recebi o convite, eu aceitei o convite. Agora, eu quero ser escolhido. Pode ser que eu não seja dessa vez, mas quem sabe a reencarnação me permite isso. Se eu não conseguir dessa vez, ainda vou ter chance de buscar outras oportunidades. Já vou estar mais experiente, né, com mais força, para resistir a não violar os mandamentos. Sim. Então Kardec comenta: todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que lhe serve lhe chamarem de mestre ou senhor, se não seguem os seus preceitos? Serão cristãos os que honram por meio de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Então, olha só, o que ele diz aqui? Será que nós seremos discípulos porque passamos o dia inteiro orando e pregando, mas não nos mostramos nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes com seus semelhantes? Eu gostei aqui do advérbio que ele botou aqui, mais, porque ele não diz passem em oração, mas não se mostram totalmente caridosos, totalmente indulgentes. Ele põe mais indulgentes, mais caridoso, porque sabe que eu não vou conseguir ser totalmente indulgente nem totalmente caridoso, mas eu tenho que ser mais, me esforçar para ser mais. Isso conta muito ponto para nós, o esforço para a melhora. A melhora vai chegar um dia como consequência. Hoje eu só posso fazer esforço para melhorar. Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, ou seja, pela maneira de falar, pela minha pregação, pela expulsão de demônios, por curas. Isso eu vou impressionar todo mundo, mas não vou impressionar a Deus. Ele sabe o que está lá dentro de mim. É em vão que dirão Jesus: Senhor, Senhor, nós profetizamos, isto é, nós ensinamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. Nós comemos e bebemos contigo, Jesus. Ele vai dizer: não sei quem sois. Vaza. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade. Vós que dementis com os atos o que dizeis com os lábios. Que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. É fácil não, Marta. Afastai-vos de mim, vós, cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome. Isso ia acontecer muito no futuro, né?
que fazeis correr lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá pranto e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para aqueles que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para achar desgraça perante Ele é o da prática sincera da lei do amor e da caridade. Não tem coisa mais direta do que isso, Marta. Isso valia para os fariseus e vale para nós, que nós somos fariseus reencarnados aqui, Marta. Eu devia ser um ajudante de um fariseu daqui. Naquela época eu não tinha capacidade de ser fariseu, mas devia ser um ajudante de um fariseu daqui. Estava aprendendo todas aquelas malandragens com eles. Falar, mas na hora H de praticar é mais complicado. Agora caiu a ficha. Sim. Caiu a ficha. E eu tenho aqui a esperança de que tenho como resolver isso. Não vou levar 2000 anos para resolver, se Deus me ajudar, me permitir. Não vou levar 2000 anos que eu perdi aí, não. Eu vou tentar resolver isso em menos tempo. Já estou determinado. Agora, o uso do cachimbo faz a boca torta. Vai ser difícil agora minha boca voltar para o normal. Tantos anos fumando cachimbo. Mas já parei de fumar o cachimbo. Mas a boca ainda está torta. Vai levar tempo. Talvez um outro corpo para vir com a boca mais perfeita, sem o defeito provocado pelo cachimbo. Porque é o jeito. Então, essa esperança que nós temos que ter no coração. Palavras são duras, mas são boas, são necessárias, são de proveito para nós. Agora, temos que encarar isso como um pai, como um irmão mais velho que está nos dizendo, é assim, não vou iludir vocês. Não vou dar tapinha nas costas porque você falou Senhor, Senhor. Tudo bem, então fica aí, vamos nessa. Não tem, a verdade não é essa. Não vou deixar vocês mais 2000 anos aí penando. As pessoas não estão em paz, são guerras, são vírus, é não sei o quê. Confusão, violência, corrupção, em toda parte do planeta, Marta. Terrorismo. O que as pessoas aqui? É por isso que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiam nessas palavras serão estáveis como uma casa construída na rocha. Ou seja, o mundo está nessa falta de tranquilidade, falta de paz, estabilidade. O que falta para o mundo se adequar? Como é que faz para parar as guerras? Como é que faz para assumir os vírus? Acabar com o terrorismo? Acabar com droga? É mais polícia? Não é. São as pessoas se conscientizarem disso aqui. Que a hora que nós todos estivermos conscientizados que essas palavras de Jesus são eternas, são a verdade, a hora que todos começarmos a praticar essa lei da justiça, do amor e da caridade, a lei da equidade, essas coisas vão desaparecer. Porque essas instituições humanas que cuidam disso, sejam políticas, sejam sociais, religiosas, que tipo for, seja da igreja, seja da ONU, seja de uma ONG, seja o que for, essas instituições, se apoiando nessas palavras, elas serão casas construídas na rocha. Entendeu? Então, essas coisas ruins vão ser expulsas. Não vão ter mais campo de ação, porque nós temos nossas casas pessoais e coletivas da sociedade construída na rocha, que são as palavras de Jesus, a lei do Pai, como ele falou. Então, se nós chegarmos a esse ponto, não vai ter mais problema desse tipo no planeta. Nós vamos entrar nessa fase que estamos todos aqui esperando, que é a da regeneração. Vai levar séculos também, vai, porque ninguém vai, como diz, ninguém vai perder a marca na boca do cachimbo de uma hora para outra. Mas já vamos estar com outra mentalidade, nos esforçando, fazer fisioterapia para consertar lá o defeito. Nós vamos estar mudados. Aí não vai ter mais guerra, terrorismo, droga, sexo desenfreado, corrupção. Não vai ter. Porque aqueles que forem renitentes nisso vão se sentir incomodados. Eles mesmos vão pedir para sair. Vão pedir para sair. Ajustar, não tendo mais bem. Carniça, os abutres vão fazer o quê, Marta? Verdade. Eu não tenho mais comida. Não tem mais ninguém tendo que pagar nada para virar carniça. Eu estou fazendo o que aqui? Vou ter que ir para um lugar que tenha carniça. Eles vão pedir para ir para outro canto e não vão ser expulsos, não vão para o voluntariado. Vontade própria, Marta. Não tem o que fazer. Não tem mais carniça. Por que o urubu vai ficar aqui? Vai ficar só beija-flor. Colibri.
Bem te vi, vai ficar isso aqui. Os urubu, abutre, aves rapazes vão todas embora. E vão ficar aqui. Porque quando nós nos conscientizarmos disso, os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas as que forem uma violação daquelas palavras serão como casa edificada na areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as arrastarão. Tá certo? Poesia pura aqui. É verdade. Que está dizendo. Então, aqueles que insistirem em fazer suas instituições, suas organizações, para dar volta nos outros, para tirar vantagem, vão ser arrastados pelo vento das revoluções e os rios do progresso, Marta. Não vão se sustentar aqui. É igual aquela casa dos porquinhos que o lobo mal soprou e foi embora. O prático, o irmão mais velho, fez a casa de concreto, de tijolo, com alicerce. O lobo soprou e não conseguiu. Até que desistiu. Então, essas pessoas, é só que a gente espere. Agora, nós que já estamos vendo isso, temos que já tirar nosso cavalinho da chuva. Opa, já está anunciando a tempestade lá. Vou tratar de botar um tijolinho na minha casa aqui, melhorar aqui a sapata de concreto. Porque pode vir aí, entendeu? Vai balançar aqui, balançar ali, mas eu acho que não vai cair. É isso que é a recomendação de Jesus e Allan Kardec está fazendo aqui. Eu fiquei impressionado com ele falando aqui, não está se dirigindo a só o indivíduo, está se dirigindo às instituições. E é isso que nós espíritas temos que defender e nos agarrar nisso. As nossas instituições, elas têm que ser casas construídas sobre a rocha. Não se deixar levar por nenhum canto de sereia. Permanecermos fiéis no ensinamento do Cristo, nas explicações de Allan Kardec, porque são a nossa salvaguarda. O coro vai cantar, vocês não tenham dúvida disso. Pode não ser para esta nossa encarnação, mas o coro vai continuar cantando ainda há muito tempo. E nós temos que nos precaver, gente. Escolher a pauta estreita, preparar a túnica nupcial e fazer a casa na rocha. Se quisermos sermos escolhidos. E como estamos envolvidos em instituições, temos que fazer essas instituições, mesmo que sejam políticas, sejam sociais, não só na nossa Casa Espírita, qualquer outra associação que a gente participe, que supostamente para fazer o bem à sociedade, temos que exigir que sejam assim. Os partidos políticos de agora em diante, nós temos que exigir deles esse tipo de comportamento. Os clubes de serviços sociais temos que exigir dessa gente um compromisso com isso. Acabou aquela bagunça. Nós aqui agora estamos com outra mente. E aí nós vamos salvar não só o Brasil, nós vamos salvar o mundo. Aí sim o Brasil é a pátria do Evangelho. Então, nós demos exemplo que vamos mudar a nossa sociedade aqui, transformando nossas instituições em instituições sérias, alicerçadas na rocha. É verdade. Isso? E o que é ser alicerçada na rocha? Essa é a questão. Tanto as nossas vidas, as nossas existências, quanto as instituições também. É você seguir à risca as orientações do Cristo. De forma, logicamente, que são a reprodução fiel das leis divinas. E como nós temos que fazer isso? Não tentando continuar com aquele farisaísmo antigo que nós tínhamos dentro de nós. Não vamos fazer isso, nós vamos seguir à risca. É isso aqui, mas isso é tão difícil. Eu acho que não. Eu acho que se a gente ajeitasse assim, né, desse jeitinho, acho que ia ficar melhor, né? Não, não ia. Porque esses eram os gostos nossos antigos. Então, se nós queremos que a nossa vida seja, né, representada por uma casa alicerçada na rocha, e se nós nos manifestamos também através de instituições, nós precisamos ser super fiéis a essa proposta, a esses ensinamentos. E não desviá-los, porque às vezes eles se tornam bastante difíceis de nós seguirmos e nós então contornamos. Então isso é fundamental, né? Nós devemos, não basta a gente reverenciar
a Deus. Nós precisamos segui-lo fielmente. Então é isso que vai nos dar uma casa sólida, que vai durar eternamente. E aí, com certeza, né, nós já estamos também preparando essa roupagem, essa túnica, para ser uma túnica pura, sutil, né, que vai quase que se, digamos assim, se identificar com o Espírito. Nós, então, já descobrimos o caminho. Já sabemos da porta estreita. Já sabemos, a porta estreita, esse é o caminho correto. Pronto, a gente está com todas as orientações para sermos felizes e deixarmos, né, acelerarmos o processo de chegar nessa felicidade através de uma evolução cada vez mais célere e cada vez mais profícua. Então, vamos pensar, vamos refletir sobre isso. Já temos aqui, através desses 3 itens que nós já estudamos, né? A parábola das bodas, a porta estreita, e agora nem todos que clamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, que a gente então siga isso, para sermos felizes e chegarmos nesse caminho. Então, vou ficando por aqui, o tempo já esgotou, desejando a todos muita paz. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.